Nossa live das 11 horas da manhã, no nosso mergulho no estudo do livro de Provérbios, em homenagem hoje à nossa querida irmã Fabiana Tomanelli, que partiu para o Senhor ontem, né? E nos deixa saudade. Bom dia a você, Ju, do Cantinho da Ju. Bom dia, Keila, que nos acompanha. Bom dia, Cristiane Lourenço. Bom dia, Raquelzinha, de Juiz de Fora. Bom dia a você. Bom dia, Adílio. Bom dia, Claudino. Bom dia, Vicky Dias. Bom dia, Laurel Médio. Bom dia. Bom dia para você, Claudinha Frois. Bom dia, Keila. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias. Bom dia nesse dia 2 de novembro, estamos juntos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Adelina Neves. Bom dia, Sara Santos. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Eric Barbosa. Bom dia, Gilson Oliveira. Bom dia. Bom dia, Keren Apuc. Bom dia, Sandra Freitas. Bom dia, Adelina Neves. Bom dia a você, Conceição de Souza. Bom dia, Lucas Souza. Bom dia, Sandra Cardoso. Bom dia, Vitor da Mata. Bom dia, a graça e a paz a você, Dri. Bom dia, Mariana Caetano. Bom dia, Mônica Beatriz. Bom dia, Sabrina Laura Luiza. Sabrina, obrigado pela mensagem de ontem, Sassá. Bom dia, Rui Davi. Bom dia, Aline Santiago. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Raque Fidelis, bom dia para você. Você vai entrando e você pode ir compartilhando. Bom dia, graça e paz. Bom dia a todos vocês. Tereza Dornelles, bom dia. Bom dia também a você, Lauren Coelho. Um grande abraço para você também. Bom dia. Bom dia a todos vocês que me acompanham todos os dias. Estamos juntos. Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais no estudo sistematizado do livro de Provérbios. Temos caminhado seguidamente aí em direção ao crescimento que provém de Deus. Desejamos isso, descobrir a cada dia mais a nossa identidade para que por meio dela possamos viver uma vida plena no propósito para o qual Deus nos criou. Estamos aqui para isso. Bom dia a todos vocês, a graça e a paz de Jesus. E eu espero que todos realmente intensifiquem as suas orações pela a família da nossa querida Fabiana, pela sua mãe, Dona Maria das Graças, pelo Léo, seu esposo, pela sua filha. Que o Espírito de Deus venha trazer o consolo necessário, né, ao nosso coração. Porque realmente nós nunca iremos nos conformar com a morte, porque ela não nos é algo natural. A morte é uma invenção do pecado e não de Deus. Bom dia, Provérbios capítulo de número 16, verso de número 21 a 25. Provérbios capítulo de número 16, verso 21 a 25. Se liga comigo nesse Provérbios aí que diz assim, ó: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Presta atenção. Veja, o sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. 22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia lhe é castigo. 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Disse o sábio em Provérbios, capítulo de número 16, versos de número 21 a 25. Gente, nós vimos aqui, no último sábado, que nós nos assentamos aqui sobre a jornada da vida humana, com base no versículo: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós chegamos à conclusão que quando a Bíblia diz a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, de certo que quer dizer que o ciclo de vida humana deveria ser nascer e chegar a um destino, e no meio desse trajeto, no meio dessa jornada, você adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, mais identidade em você forma.
Então, o ciclo da vida humana é uma jornada de conhecimento. A descoberta da própria identidade deve ser o alvo de todo ser humano. Nós chegamos à conclusão de que durante a nossa jornada terrena não é uma jornada em busca de ter, mas em busca de descobrir quem somos. Quando nós descobrimos a nossa própria identidade, quando nós descobrimos quem nós somos, então descobrimos que somos herdeiros de tudo. Descobrir a própria identidade é descobrir que já tem tudo, mas ter tudo nunca será descobrir quem você é. Então nós precisamos ter a consciência de que precisamos buscar conhecimento todos os dias das nossas vidas. Um dia que você deixa de aprender é um dia a menos no seu crescimento. Eu não posso estar conformado com o que eu já sei. Eu preciso todos os dias me desafiar ao crescimento. E esse crescimento só se dá por meio do meu próprio conhecimento. Muitas vezes o meu crescimento que vem por meio do conhecimento acontece quando eu sou confrontado em algo que eu acreditava saber. Veja, eu achava que sabia sobre algo e alguém me confronta dizendo: você não é sabedor de tudo. E aí eu tenho uma decisão: ou eu aceito o que ele diz, ou eu fico com raiva porque ele sabe mais que eu. Bom, a ideia é que sejamos humildes para aprendermos uns com os outros, sabedores de que não somos a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Então, precisamos ter a consciência da necessidade de crescer todos os dias. E esse crescimento só vem por meio do conhecimento. Então, a descoberta da própria identidade deve ser o alvo de todo ser humano. Agora veja, nessa jornada de crescimento, a ciência apresenta algumas coisas interessantes que nós precisamos nos atentar. Qual é o processo de aprendizado? Como é que eu aprendo? Bom, eu aprendo ouvindo, eu aprendo vendo, eu aprendo lendo, eu aprendo escutando. Qual é o processo do crescimento por meio do aprendizado? Existem vários níveis de aprendizado de acordo com atitudes ou comportamentos. É interessante porque Jesus já tinha dito isso 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Quando ele ensinava, ele já usava algumas técnicas que fazia com que as pessoas aprendessem mais do que simplesmente ler ou ouvir. Ele tanto falava quanto ele criava imagens na cabeça das pessoas para que estas pudessem assimilar melhor a mensagem. Então Jesus já usava técnicas de ensino que facilitaria o aprendizado dos seus ouvintes. E a gente precisa estar ligados nisso. Veja, eu quero repetir isso para que você entenda claramente. Veja, se a jornada da vida humana é uma jornada em busca de conhecimento da própria identidade, eu preciso estar consciente da necessidade de aprender todo dia. Bom, se a minha necessidade maior é aprender todo dia, eu preciso descobrir as melhores formas de aprender todo dia. Eu preciso botar foco nisso. Eu preciso botar realmente um olho crítico sobre isso. E quando eu olho para isso, a ciência me diz algo interessante. A ciência me diz que quando eu apenas lendo, eu aprendo 10% do conteúdo desejado. Então veja, você lê um livro inteiro e você só consegue receber completamente, plenamente 10% do que você leu naquele livro inteiro. Por leitura. Lendo, eu só recebo 10%. 10%. É claro que se você ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, cada vez que você lê, você absorve mais 10%. Então imagina, para você receber o conteúdo de um livro inteiro, você teria que lê-lo pelo menos 10 vezes o mesmo livro. Lendo, eu aprendo 10%. Agora veja, ouvindo, eu aprendo 20%. Eu assimilo melhor ouvir do que ler. Então, ouvindo, eu aprendo 20%. Isso significa que a mensagem que você ouviu, por exemplo,
no último sábado aqui na nossa live, ou mesmo no culto ontem da igreja, se você não ouvir ela pelo menos 5 vezes, você não vai receber a plenitude do que você precisa. Uma vez só não é suficiente, você só recebe 20%. Ouvindo. Então, eu preciso ouvir, e quanto mais eu ouço a mesma coisa, mais eu aprendo, mais eu assimilo. Veja, terceiro ponto, observando, eu aprendo 30%. Quando eu olho alguém fazendo alguma coisa, eu fico observando a pessoa, ao invés de só ouvir ou só ler, eu fico observando aquilo, então eu aprendo 30%. O meu aprendizado cresce um pouco mais pela observação, não apenas pela leitura, mas pela observação. Agora, quando eu vejo e ouço, vendo e ouvindo, observando e ouvindo, aí eu já absorvo 50% da mensagem. Ouvindo e vendo, 50%. Quando eu discuto com outras pessoas sobre o que eu ouvi, quando nós fazemos uma roda de discussão sobre o assunto, esse nível de aprendizado sobe um pouco mais para 70%. Pegar o assunto ouvido, colocar em uma roda de discussão, eu assimilo 70% do assunto. Veja, fazendo, praticando, eu aprendo já 80%. Quando eu decido praticar aquilo que eu ouvi, então a assimilação sobe para 80% praticando. É por isso que a Bíblia diz que não dá para ser só ouvinte negligente, mas precisa ser um operoso praticante para que eu possa desfrutar das benesses daquilo que Jesus já conquistou. Entende? Eu recebo 80% quando eu estou praticando, fazendo. Mas sabe o que é surpreendente? Surpreendente mesmo. É que quando eu ensino, eu aprendo 95% da mensagem. 95%. Só é alcançado quando eu ensino. Veja que coisa interessante. E aí você para pensar. Eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas próximas, dizendo assim, pastor, o senhor não faz ideia como o senhor cresceu nessa quarentena, como a sua mensagem cresceu, como a sua forma de ensinar, como a sua forma de pregar, como os seus exemplos são maravilhosos. O senhor cresceu muitíssimo. E é óbvio, por quê? Porque eu me dediquei a ensinar. Simplesmente isso. Porque eu decidi ensinar. Agora, eu não comecei pensando, vou ensinar porque eu quero aprender. Não foi não. Eu falei, deixa eu ensinar, porque eu quero que eles desfrutem do que eu já tenho desfrutado. O meu interesse em ensinar não foi a vantagem que eu poderia receber, mas o benefício que seria acumulado sobre você. Eu não busquei em nenhum momento o meu interesse, mas quando eu busco o teu interesse, ele volta para mim em benefícios. Aleluia! Que coisa extraordinária! Quanto mais você ensina, mais você aprende. E aí fica claro por que pessoas egoístas não crescem. Fica óbvio por que pessoas que são egoístas, egocêntricas, não crescem. Porque elas só pensam em si mesmas. Elas não pensam em compartilhar daquilo que elas têm. As pessoas egoístas querem tudo para si e não compartilham para outros. Elas são verdadeiramente lagoas e não rios. Os rios, eles levam vida por onde passam. As lagoas retêm e apodrecem suas águas. Se tornam fúteis, inconsumíveis.
Então, a gente entende que quando olhamos para a ideia de Deus na criação do mundo, percebemos nitidamente esse processo. Deus nos criou para isso, para que a partir dele, ele nos ensina e nós ensinemos a outros. E nesse processo, nós é que somos beneficiados. Veja, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Presta bem atenção nessa frase. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Bom, ele está dizendo, Cristo teve um comportamento para comigo, o qual comportamento eu repliquei a vocês, e que vocês devem replicar a outros. Bom, Jesus também disse a mesma forma. Ele disse, eu fiz isso para lhes dar exemplo. Bem-aventurados sereis se o praticardes. Então veja, isso que o mundo, que a ciência está apontando, é algo que Deus já mostrava há séculos, há milênios. Que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Veja o que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, que é quem nos ensina tanto no Novo Testamento. Ele diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, um texto conhecido por todos vocês. Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Porque o que eu aprendi de Jesus é o que também vos ensinei. Veja que interessante, o que eu aprendi de Jesus, eu também vos ensinei. E aí fica óbvio porque que Paulo tinha tanta revelação das verdades do Novo Testamento, do Evangelho. Por quê? Porque Paulo não retinha, Paulo não reteve nada. Ele disse, eu não recebi de homem algum. Quando eu recebi o evangelho, eu não recebi de homem nenhum. Eu não fui em Jerusalém, não. Eu recebi do próprio Cristo. Mas o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ah! Louvado seja o nome de Jesus. É esse processo que gera crescimento. É porque eu recebo e não recebo para mim. Eu não sou uma barragem, eu não sou uma lagoa. Eu sou um rio, meu filho. O que passa por mim eu te entrego. O que chega aqui eu tomo. O que eu aprendi de noite eu entrego para você pela manhã. O que eu recebo de inspiração na madrugada eu entrego para a sua vida do outro dia às 11 horas da manhã. E aí nesse processo quem mais cresce sou eu. Aleluia. Nesse processo, quem mais cresce sou eu. Aleluia. Aleluia. Agora eu te pergunto, isso só serve para o pastor Marcelo? Responde para mim. Isso só serve para o pastor Marcelo? Responde para mim. Se isso só serve para o pastor Marcelo, responde aí. Enquanto eu bebo água, você responde. Só serve para o pastor Marcelo? Não. Claro que não. Agora me responde, de verdade, de tudo que você tem recebido aqui nessas lives, quanto você ensinou? Responde para mim. Tem coragem de responder em percentual? De tudo que você tem recebido nessas lives, quanto você tem ensinado a outros? Você sabia que quando você reposta uma live dessa, você de certa forma está ensinando? Que quando você printa a tela e coloca lá, como tem algumas pessoas que fazem isso categoricamente e coloca lá no seu story, você está ensinando de alguma forma? Aleluia. Aí não é de se admirar que aqueles que são mais dedicados crescem mais. Aleluia. Bom, o seu crescimento, veja o que eu vou te dizer, o seu crescimento não será determinado pelo quanto você recebe, mas pelo quanto você ensina. Jesus, ele veio ao mundo, irmãos, e a Bíblia diz que ele não veio sabedor de todas as coisas, ele cresceu, ele aprendeu, ele crescia no conhecimento, ele ia crescendo, e aos 12 anos ele se assenta com os mestres para ensinar. Veja, ele não estava ali se exibindo, ele estava aprendendo.
Ele estava discutindo. Ele estava colocando para fora suas percepções recebidas pelo próprio Espírito de Deus, ensinando, ele crescia em graça, conhecimento, sabedoria. Por isso que o ministério de Jesus, ele era muito mais pautado ao ensino do que aos milagres. Ele ensinava mais do que o que ele pregava, ele ensinava mais do que o que ele fazia de milagres. E quanto mais ele ensinava, mais persuadido da verdade ele estava. Não é à toa que ele, ao ressuscitar, a primeira coisa que ele faz é se assentar com seus discípulos e ensinar mais. Aleluia. Louvado seja. Ou seja, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O que isso mostra? Que a lei da semeadura nos leva ao crescimento. Ou seja, é dando que se recebe. Essa é a ideia de Deus na jornada humana. Eu recebo, eu transfiro. Eu recebo, eu transfiro. Eu recebo, eu transfiro. Eu recebo graça, eu transfiro graça. Eu recebo conhecimento, eu transfiro conhecimento. Todas as vezes que você retém algo, você paralisa o seu crescimento. Todas as vezes que você retém alguma coisa, você paralisa o crescimento. Veja o que o escritor de Provérbios aqui diz. Ele diz: há quem dê generosamente e se lhe é acrescentado mais e mais. Mas quem retém mais do que lhe é devido, ser-lhe-á por pura perda. Para um pouco para pensar. Eu vou dizer de novo. Há quem dê generosamente e se lhe é acrescentado mais e mais. Mas aquele que retém o que não é devido, ser-lhe-á por pura perda. Tira a cabeça do dinheiro, coloca a cabeça agora no conhecimento. Há quem ensine generosamente e se lhe é acrescentado sabedoria mais e mais. Mas quem retém o ensino, ser-lhe-á por pura perda. Todas as vezes que você retém algo, você perde. Todas as vezes que você dá algo, você ganha. Essa é a dinâmica do reino. Essa é a lei da semeadura. Isso serve para dinheiro, isso serve para conhecimento, isso serve para tudo na vida. Aleluia. Então veja, a lei da semeadura é que nos leva ao crescimento. É dando que se recebe. O que você vai fazer a partir de agora então? Sabedor dessa verdade. Eu quero ouvir algumas frases aí. Bom, caiu a ficha. Agora eu estou entendendo. Agora eu sou sabedor dessa verdade. O que é que você vai fazer com ela? É isso que eu quero saber. O que é que você vai fazer de agora em diante quando você chegou a esse conhecimento? Responde para mim. Esperando. Compartilhar. Disse Josimar. Praticar, disse a Ju. Compartilhar, Raquel. Ensinar, disse o Arthur. Sim. Vou divulgar e compartilhar. Compartilhar conhecimento e não parar de buscar. Repassar e praticar. Ensinar para outras pessoas. Colocar em prática. Aleluia. Compartilhar, ensinar. Aleluia. É isso que nós precisamos fazer. Veja, Provérbios capítulo 16, verso 21. Provérbios 16, 21 diz assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Presta atenção. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Quem é o sábio de coração? O sábio de coração é aquele que crê e pratica a palavra de Deus. Ele é sábio de coração, de espírito. Ele ouve e pratica a palavra de Deus. E aí ele se torna um exemplo. Aquele que crê e pratica
será considerado sábio, e o sábio ele será exemplo. As pessoas passarão a olhar para a vida daqueles que creem e praticam e verão esta vida como um exemplo, como um mestre. E aí ele passa a ensinar com a própria vida e naturalmente pelo ensino ele passa a crescer. É isso que o versículo está dizendo. Que o sábio de coração, aleluia, ele é considerado por outros prudente. Rapaz, que pessoa prudente, que pessoa abençoada. E aí ele passa a falar com o equilíbrio, e aí ele promove o crescimento, tanto dele quanto dos outros, mais dele do que dos outros. Porque veja que nesse processo o crescimento não depende do outro, depende de você. Veja, quem determina o meu crescimento é o quanto que eu ensino, e não o quanto que você aprende. Aleluia. Provérbios 16, 22 diz: nesse processo, o entendimento se torna a fonte da vida para aqueles que têm entendimento. Mas a insensatez se torna o castigo dos insensatos. É óbvio. Nesse entendimento, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu vivo. Quanto mais eu aprendo, mais vida abundante eu desfruto. Mas esse aprendizado vem por meio do quanto eu ensino. E as pessoas que retêm serão castigadas pela própria ignorância, porque não se desenvolvem. São egoístas, não querem ensinar ninguém, não querem passar nada para frente, não querem ensinar. Eu vou parar aqui. Por um minuto, tá? Presta atenção. Eu quero que você desliga o botão religião da sua mente. Por favor, faz isso. Desliga por um minuto o botão religião da sua mente. Para aqui um pouco. Eu vou utilizar alguém aqui, especificamente que me veio na mente, como exemplo, tá? Por favor. Mas desliga o botão religião. Paulo Lupe. Você tá aí comigo, Paulo? Por favor. Paulo Lupe, qual é a sua profissão? Qual é a sua atuação profissional? Responde para mim. E aí, quem quiser pode dizer a sua também. Eu quero saber do Paulo, que eu vou pegar ele como exemplo. Mas todo mundo que está aí pode colocar qual é a sua profissão, a sua atuação profissional. Me conta aí. Paulo Lupe, me diz, qual é a sua? Estou esperando. Paulo Lupe me diz, é gerente de segurança. Beleza. Certamente, Paulo, na sua empresa especificamente, na empresa que você trabalha, na corporação que você está logrado no seu trabalho, você deve ter algum tipo de expertise específica. O que significa um conhecimento que lhe são próprio. Para todo mundo que está aí. Você tem conhecimentos que lhe são próprios. Expertise que você adquiriu. E eu pergunto, no que diz respeito ao trabalho que você executa, a expertise que você carrega é alvo de compartilhamento ou de segredo de Estado? Responde para mim, Paulinho. A expertise que você carrega no seu trabalho, ela é alvo de compartilhamento ou ela é alvo de um segredo de Estado? Conta para mim, por favor. Quero saber. Vou esperar o Paulo me responder aí. Paulo Lupe diz total compartilhamento. Que bom, Paulo, que você pensa assim. Que bom. Isso só mostra de fato que você desligou o botão religião. Porque comumente as pessoas pensam, eu compartilho só a palavra de Deus. Aquilo que eu sei do meu trabalho que me faz ganhar dinheiro é segredo de Estado. Vou dizer de novo, tá bom? Para você não achar que eu tô pirando do cabeção aqui. Pessoa faz bolo e vende os bolos. Tem a Gi, que faz bolo aí, a Gi Cakes.
A Andréa Paixão faz bolos lindos, maravilhosos. E cada bolo tem a sua receita de bolo. Será que essas pessoas que fazem o bolo, que são ávidas compartilhadoras da palavra de Deus, compartilham suas receitas ou as guardam como um segredo de Estado? Quem pode me responder isso? Quem tem suas receitas maravilhosas de bolos, elas retêm como segredo ou elas compartilham? Responde para mim. Eu faço artesanato e compartilho tudo que sei com quem pede, disse Sabrina. Isso mesmo, Sassá. Elabora engenharia de esguarda. Arthur Estevão diz, eita. Guardam segredos, eu acho, disse Ju. Eu compartilho sempre. Sem problema algum. Nunca me faltou nada. Antônio Menezes diz, ensina. Segredo secreto. Poucos compartilham. Depende da pessoa. Bom, agora eu te pergunto. Será que a Bíblia ela é parcial nisso? Ou será de fato que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que não são apegadas? Que abrem mão dos seus segredos? Porque a Bíblia diz que quanto mais você ensina, mais você aprende. Isso mostra que se você tem algo extraordinário, mas não compartilha, ele pode se tornar vulgar e comum. Mas se você tem algo extraordinário e compartilha, ele vai se tornar cada vez mais extraordinário. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Aquilo que é extraordinário hoje, se você não aprender nada, se torna comum amanhã. Mas se você ensina e aprende algo novo, naquilo que você ensinou hoje, pega o novo para amanhã. Agora veja, o mundo descobriu isso, está ensinando na internet tudo quanto há. Se você não sabe espirrar, pode ter certeza que tem alguém te ensinando a espirrar. As pessoas, você abre o Instagram, aparece um cara dizendo assim, deixa eu adivinhar uma coisa. Quando você espirra, sai ar pelo nariz e não sai por outro, não é? Clique nesse botão agora e eu vou te ensinar de graça como espirrar adequadamente. Tem gente ensinando até como espirrar. E a gente retendo conhecimento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós somos crentes, a Bíblia diz que quanto mais você ensina, mais você aprende, criatura. Por que que nós vamos reter o conhecimento? Seja ele em que área for. Não importa se esse conhecimento é da palavra, se é um conhecimento popular, se é um conhecimento científico, o teu crescimento, o teu desenvolvimento visa quando você compartilha do que você é e do que você tem. Você fez especialização, MBA, sei lá o que você fez. Se você não compartilha isso com alguém, é inútil, é perdido, é vã o conhecimento. Provérbios 16, 23. O coração do sábio ensina a própria boca, e os seus lábios, então, promovem instruções. Veja que versículo extraordinário. Veja, presta atenção, ó. O coração do sábio ensina a boca do sábio, e a boca do sábio promove instrução. O que ele está dizendo? Que o ensino consolidado, o conhecimento consolidado inspira você a falar. E a sua fala promove o crescimento. Quando você ensina. Então o conhecimento não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado. Senão é inútil. O conhecimento consolidado produz o ensino saudável. E o ensino saudável promove vida.
em mim e em outros. 16:24 diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Sabe? Tudo, irmãos, todos os males que a humanidade vive é fruto de egoísmo. Fruto de um egocentrismo. É quando você pensa mais em você do que nos outros. Se você, por um minuto, olhar à sua volta e perceber que existem pessoas necessitadas, você vai começar a perceber que o seu problema é o menor de todos os seres humanos da Terra. Que a enfermidade ou o sintoma que você está sentindo não é nada comparado àquele que está do teu lado, que precisa daquilo que você já tem para ele. Tudo que nós precisamos é compartilhar o que já temos. É a lei da semeadura. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Não retenha nada, entregue tudo. Sejam dispenseiros dos mistérios de Deus. Seja alguém que promove pessoas. Aleluia. E por fim, Provérbios 16:25 diz assim: e aí há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final os conduzem à morte. Sabe? Um rio está correndo e ele tem pouquíssima água, mas está correndo e corre vida. O rio está correndo ali. Aí você diz: poxa, esse rio corre e passa pelas minhas terras, passa pelas terras do irmão, passa pela terra do outro, passa pela terra do outro e vai descendo. Mas é muito pouca água, eu vou reter. E aí você fecha o rio na sua propriedade, para que a sua propriedade tenha mais água do que os outros. E aí você corta o fluxo do rio. Aí você seca a vida para todo mundo que está para baixo de você. E acha que só você está se beneficiando. Só que essa água empoçada apodrece. Gera morte. E a podridão dessa água contaminada agora vai matar a tua casa e a tua família. Então veja. Era uma iniciativa que você parecia que ia trazer benefício, mas que traz morte. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final te levam para a morte. Reter o conhecimento é isso. É um caminho que parece inteligente, sensato, mas que só te leva a uma podridão egoísta, egocêntrica, e que te mata aos poucos. Vamos compartilhar do conhecimento e de tudo que nós recebemos da parte do Senhor. E que possamos todos nós também dizer: o que eu recebi do Senhor foi exatamente o que também eu vos entreguei. Um beijo no coração de vocês. Sejam sempre abençoados na prática dessa palavra. Encerramos hoje, mais uma vez, com a saudade da nossa amiga Fabiana, que, como todos testemunham aí, era uma pessoa que compartilhava tudo aquilo que ela recebia. E quantos de vocês que estão aqui me assistindo hoje chegaram até aqui por meio de um compartilhamento que a Fabiana fez? Testemunha isso hoje, né? Eu vou pedir o Pedro para virar a imagem aqui, colocar, e nós vamos encerrar essa live exatamente agora. Com essa imagem aí da live que nós fizemos juntos. Saudade, Fabi. Até breve, hein? Amiga e irmã. Aproveita tudo que você pode agora, correndo junto com o Pai. Até breve, no nosso grande encontro com Jesus nos ares. Beijo no coração de vocês. Nós vamos fazer um minuto de silêncio e então encerramos a nossa transmissão.